Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vim trazer um evangelho para vocês de hoje, que onde vai falar sobre a vocação de Pedro. Sobre a vocação de Pedro. Qual foi a vocação de Pedro? Ser pescador de homens. Então hoje eu vim trazer um esclarecimento para vocês. Qual é o seu chamado? Qual é o chamado que Deus tem para você? Hoje eu queria estar deixando para vocês o preço do seu chamado. Qual que é o preço do seu chamado? É você deixar o nada pelo tudo. Sabe, muitas vezes nós ficamos com medo de aceitar o chamado de Deus, de aceitar as vontades de Cristo, com medo do que a gente vai largar para trás. Talvez você tenha que largar a família, talvez você tenha que largar namorada, amigos, o mundo em si. E muitas vezes nós ficamos com medo com isso. Então hoje o Evangelho vem trazer essa reflexão para nós. Hoje o Evangelho está na carta de São Lucas, no capítulo 5, do 1 ao 11. E ela fala assim para nós: Estando Jesus um dia à margem do lago de Genesaret, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e sentada ensinava a barca o povo. Eu vou lendo o Evangelho parte a parte para a gente estar exprimindo mais, para entender o que Deus está querendo conosco. Aqui já vai começar a falar sobre a vocação de Pedro, que é ser pescador de homens. Essa aqui é uma pesca milagrosa, onde Pedro ficou a noite toda pescando e não conseguiu pescar nada. Um detalhe que nós temos que observar é que a rede estava rasgada. A rede estava rasgada. Não relata que eles consertaram a rede, eles estavam consertando a rede. E nisso Jesus chega a uma das duas barcas, e uma era de Pedro. E foi até Pedro, subiu na barca de Pedro e pediu que se afastasse da terra. Primeiro, o sentido que você tem que entender para responder o seu chamado é que Deus vai te afastar de pessoas. É que Deus vai te afastar de lugares. Talvez vai ser dolorido, mas é preciso esse processo. Você precisa se retirar. Você primeiro, antes de responder o seu chamado, de você começar a trabalhar para Deus, você precisa do momento com Deus, da intimidade com Deus. Esse tempo pode durar meses, anos, sabe? Então o primeiro momento é de se afastar de pessoas, de lugares, de amizades, talvez, de namorados. Deus vai te afastar desses lugares para você conseguir entender qual é o seu chamado. E aqui vendo, as redes estavam rasgadas. E qual que é a rede que Deus tem posto em suas mãos? Talvez seja ministério de música, ou talvez seja tocar, ou até mesmo pregar. Qual que é a sua rede que Deus tem te dado neste momento? Todos nós temos um propósito, todos nós temos um dom que Deus nos dá, mas nós temos que entender qual é o nosso propósito com Deus, o que Deus tem me dado. Eu, por exemplo, na minha conversão, eu senti uma grande vontade de pregar o Evangelho, e é o que eu faço hoje. Vou pelas ruas, vou no meu serviço, vou pregando aonde eu for. Eu prego o Evangelho, porque eu entendi qual é a minha rede, sabe? E um momento que a gente tem que entender que a rede rasgada vai significar que você pode estar sem entender, que você pode estar pensando: nossa, eu não consigo. Mas tem que confiar em Deus, que as redes de Pedro estavam rasgadas. E no versículo 4 em diante vai dizer assim, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. É o segundo princípio que nós temos que entender, é confiar na palavra de Deus. Pedro já tinha pescado a noite inteira, não conseguiu nada, as redes estavam rasgadas, estava cansado, e chega Jesus Cristo e fala: lança de novo.
E Pedro só faz um questionamento: Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra eu lançarei a rede novamente. É o que Deus fala. Por causa da palavra de Deus, por causa da confiança que eu tenho em ti, Senhor, eu vou pregar o evangelho, mesmo sem entender, mesmo sem cantar direito, eu vou cantar por causa das tuas palavras, mesmo sem saber tocar, Senhor, eu vou tocar as tuas palavras. Eu vou tocar na igreja, eu vou tocar no meu grupo de jovens, eu vou ser líder de um grupo também, porque tem gente que tem vocação de liderança. Pedro foi uma delas, sabe? Não precisa a gente ter medo, a gente tem que fazer igual Pedro, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Temos que confiar em Deus, que Deus vai te guiar, vai te dar sabedoria. E em diante, no versículo 6 em diante, fala assim: feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que as redes se lhe rompiam. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viesse ajudar. Sabe, um outro momento também que nós precisamos entender é que buscar pessoas que têm o mesmo propósito que você, buscar pessoas que vão ao mesmo sentido que você. Vamos evangelizar? Vamos para o grupo de jovens? Vamos pregar na rua? Vamos. É pessoas que têm o mesmo propósito com você. É um sentido importante que você tem que se apegar a pessoas assim também, não pessoas que vão te puxar para trás. Sabia que Pedro, vendo eles que estavam na outra barca, que viessem ajudar eles vieram e encheram ambos de modo que quase iam ao fundo. Então, o outro ponto que nós temos que pegar é andar com pessoas com o nosso mesmo propósito, sabe? É você colar em gente que também quer o mesmo que você. Vão ganhar almas? Vamos cantar? Vamos. É gente que quer o mesmo que você quer. E em diante fala: vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Depois disso tudo que aconteceu com Pedro, depois que Pedro aceitou a sua vocação, ouviu Deus, afastou de pessoas, afastou de lugares, entendeu qual é o seu chamado, ele entendeu qual que é a sua rede, qual que era o mar que ele ia pescar, que era ser pescador de homens. O que ele tinha que fazer, depois que ele colocou pessoas com o mesmo propósito que ele, e mesmo assim Pedro, ele tem uma humildade. Eu chamo isso de humildade, porque não adianta você pregar para multidões, você cantar o máximo, você saber tocar, ministrar o máximo que for, e não ter a humildade de saber que você não é nada em relação a Deus. Nós não somos nada em relação a Deus. E tendo essa humildade que Pedro teve, de reconhecer os seus erros, de reconhecer que você é pecador, mesmo buscando a santidade, nós somos pecador, sabe? E Pedro aqui exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Porque Pedro viu que tudo tinha acontecido. Era as redes rasgadas, era a noite inteira pescando e não pescava. E chega um homem do nada, joga-te a rede, lançou a rede e veio aquele monte de peixe, sabe? Eram os companheiros chegando para trocar os peixes de barco, porque os barcos eram quase se afundando de tanta pescaria que eles fizeram. E ele falou: gente, eu não mereço isso tudo, Senhor, retira-te de mim, sou um homem pecador. É a humildade que Pedro teve, que nós também temos que ter. Essa humildade de entender que nós somos, na nossa humanidade, nós somos nada, nada. Deus levanta mil homens para cantar melhor, para pregar melhor, 1 milhão de gente para tocar, para ministrar. Deus não precisa de nós para nada, não. Mas Ele quer precisar do seu serviço. Ele quer precisar. Então temos que ter essa humildade de reconhecer também que nós não somos nada. Em seguida fala assim, no versículo 9: e que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecerá a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Aqui eles já começam a ficar loucos. Aqui é onde eu começo a ver que você pega um grupo de gente, você se converte, você entende qual é o seu propósito, você fala: Senhor, eu vou pegar a sua rede, eu vou lançar a rede no mar,
e você começa a colar com gente que tem o mesmo propósito que o seu. E vocês começam a ir evangelizando para a rua, vocês começam a ganhar tantas almas para Deus, vocês começam a abrir grupo de jovens, a liderar grupo de jovens, a formar um ministério de música, que vocês começam a ficar assombrados como isso tudo está acontecendo tão rápido, igual aconteceu com eles, como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. Sabe, é preciso nós pescar, é preciso pegar as redes, é preciso entender o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim com o meu chamado. E tem muita gente desperdiçando o seu chamado hoje, sabe? Temos que entender, Senhor, qual que é o meu chamado, qual que é a minha pesca, qual que é a minha rede, onde eu vou lançar a minha rede. A minha rede é pregação, eu vou lançar. A minha rede é cantar, eu vou lançar. Sabe, pergunta a Deus qual que é a sua rede hoje, que você vai ver que Deus vai fazer tanta coisa que você vai ficar abismado. Como é que Deus pode te usar tanto? Pessoas vão ver e vão falar, como que pode usar ele assim? Era um homem do mundo, era um drogado, era um traficante, era uma prostituta, e hoje Deus está usando, é porque resolveu pegar a rede e ir para o serviço do Senhor. E para isso é preciso sair da sua zona de conforto, largar celular, largar internet, Netflix, Instagram, sabe? É preciso largar, é preciso renunciar. Não é pecado você ter um celular, gostar da rede social, mas é pecado quando aquilo te escraviza. Aí você torna um pecado, que você começa a deixar Deus de lado, você começa a largar as suas redes de lado e começa a entender o que o mundo quer com você e joga o seu dom fora. No versículo 10 em diante fala assim: então Jesus disse a Simão, não temas, doravante será pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. E no final que você viveu isso tudo com Deus, você começa a ter um processo de libertação, largando amizade, até mesmo namorado, namorada, largando certos lugares que você ia porque já não te satisfaz, largando balada, você entendendo qual que é a sua rede, você voltando para Deus, começando a lançar a rede. Aí você começa a entender que você precisa largar o seu barco, igual eu falei, largar a sua zona de conforto, sabe? É você deixar o nada pelo tudo. Tem gente que larga o trabalho para viver pela missão, tem gente que larga pai e mãe, igual Jesus fala, tem gente que larga os amigos, tem gente que larga o mundo, a balada, tudo, o que satisfaz a sua carne, para começar a satisfazer os desejos do Espírito. Igual eu falei, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Qual que é o barco que você tem que deixar hoje para você seguir Jesus Cristo? Quais são os barcos que você tem que atracar para você realmente seguir Jesus Cristo e começar a pescar para Ele? Pode ser a pornografia, pode ser a masturbação, o adultério. Talvez você é uma pessoa que traz sua esposa, um drogado, um alcoólatra. Quais são os seus barcos? O celular também, que escraviza muito. Começa a pedir hoje a Jesus Cristo que largue esses barcos para trás. Fala com Deus: Senhor, me mostre qual que é a minha rede, qual que é o meu chamado. E começa a me mostrar também qual é o barco que eu tenho que atracar na beira da praia e te seguir. Quais são? Sabe? Começa a fazer memória no que Deus realmente quer com você, no que está te afastando de Cristo. Começa a pedir a Deus isso hoje. Começa a pedir o Espírito Santo para que Ele possa te guiar, para que Ele possa te abençoar. Pede auxílio à Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora intercede muito pela gente, pelo nosso chamado. Sabe? Não desperdiça esse chamado que Deus te deu, não. Se você canta, se você toca, prega, vai, joga. Se joga com Deus, não precisa ter medo. Faz igual Pedro: por causa de tua palavra lançarei a rede. Marcos 16 fala: ide ao mundo e proclamai o meu evangelho. Faz igual Pedro: por causa desta palavra eu lançarei a rede. Jesus Cristo fala: largue tua cruz e siga-me. Fala também: por causa dessa palavra eu lançarei a minha rede. Não larga a rede, não. Segura firme,
mesmo que o mar possa estar te atribulando, o mar possa estar alto, mas não se esqueça, no livro de Marcos fala que Jesus Cristo estava no barco a todo o tempo. Em meio à tempestade, Jesus Cristo está ali te guiando. É preciso sim ter prova, é preciso que o mar se levante contra nós. É igual Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas estarei contigo. Sabe, tem lá na carta de São João, fala assim que: jovens, vós sois fortes, vós venceste o maligno, vós sois fortes, jovens. Use essa força para atrair outros jovens para a igreja. Se você tem uma liderança, vai para grupo de jovens, lidera um grupo de jovens, um grupo de oração, sabe? Começa a perguntar a Deus o que tem para você hoje, sabe? E essa palavra que eu vim trazer para vocês hoje, espero vocês estar ouvindo, né? Tá escutando o que Deus tem para vocês. Eu não faço vídeo para ganhar visualização, não. Eu faço vídeo para ganhar almas, porque é o que Deus colocou em meu coração. Mesmo sem saber falar direito, mas eu vou continuar, eu vou perseverar, porque essa é a minha rede que Deus colocou na minha mão, e esse é o mar que eu vou me lançar. Esse é o mar que eu vou lançar a minha rede. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, e que o Espírito Santo possa guiar cada um de vocês nesse momento, que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria se levante profetas, se levante pescadores de homens, pescadores de mulheres, vai ganhar almas para Deus. Que neste momento Deus possa aquecer o coração de cada um de vocês. Faça como os discípulos de Emaús, que Jesus foi andando pelo caminho e eles falavam: acaso o evangelho que ele falava não queimava o seu coração? Porque queima o nosso coração. Nós não conseguimos conter só para nós temos que falar para todos, sabe? Então começa a fazer isso, começa a pedir a Deus o discernimento do seu chamado, que Deus vai te responder. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um que vocês assistirem esse vídeo, sabe? E é isso, não desista do seu chamado não, e não tenha medo não, amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.